ADEC TV, conectado com você. A Bíblia nos traz lições infinitas e para compreendê-las melhor, contamos com o nosso super time de teólogos e professores. Fique agora com lições bíblicas. Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos falar da lição de número 3, a impaciência na espera do cumprimento da promessa. O textual está no livro do Gênesis, capítulo 16, versículo 2, está escrito assim: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Verdade prática. A impaciência é antagônica à fé, por isso não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre as suas promessas no tempo certo. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 16, versículos 1 a 16. A nossa lição tem alguns objetivos e a gente sempre fala. O primeiro dela é apresentar a tentativa de Abrão em ajudar a Deus. O segundo, explicar as consequências de agir por conta própria. E terceiro, encorajar os alunos a permanecerem firmes no Deus que conduz a história. Hoje está comigo o presbítero Edivaldo, superintendente da nossa EBD na ADEC Santa Cruz. A palavra-chave da nossa lição de hoje, presbítero Edivaldo, é impaciência. Falávamos aí no bastidores que em lições passadas você sugeriu aquela ordem, claro que de uma forma pedagógica, dos 4 P's, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, presbítero Edivaldo. Vai ser bom para essa aula de hoje e para as demais também. É bom estar de novo com vocês. É interessante, porque quando você pensa, né, os 4 P's, a promessa, o processo, né, você tem que crer na promessa, fé no processo, você precisa acreditar e ter fidelidade também quando você vai passar pelo propósito. Aguentar o propósito não é fácil, e as propostas, né? Dizer não às propostas. Então são os 4 P's. Esse P aqui é o P do processo. Por que Sarai não suportou o processo? Porque a impaciência tomou o lugar da fé. O tempo, às vezes, faz isso com a gente. Você tem fé, você recebeu a promessa, naquele momento você explode seu coração de fé, mas o tempo vai passando, a promessa não se cumpre. As condições humanas, o quadro humano vai se complicando. Aí, de repente, você começa a ficar impaciente. Foi exatamente o que aconteceu com Sarai. A fé que ela tinha foi tomada pela impaciência. Presbítero Edivaldo, todos nós estamos sujeitos a essa impaciência, né? A verdade é que esperar não é fácil. Esperar não é fácil. A gente está numa geração que a gente chama de geração micro-ondas, né? Uhum. Fast food, né? Tudo tem que ser muito rápido, Tudo né? rápido. Tudo tem que ser rápido. E vai falar de promessa. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza, a prova das coisas que se esperam, né? Aí fica difícil para essa cabeça nossa nesse capitalismo tão selvagem e querer as coisas com esse imediatismo tão rápido que hoje a gente procura ter. Bom, e por falar de promessas, as promessas de Deus, elas são profundas. Precisa nesse processo aí, isso leva tempo para as coisas se ajustarem, porque Deus poderia fazer tudo assim num estalar de dedos? Poderia, mas Deus não está pensando só no momento, Deus não está pensando só no agora, né? Isso tem um tempo, tem outras gerações, tem gerações futuras, tem propósito futuro. Então, para que esses propósitos sejam bem enraizados, sejam profundos e duradouros, quem está começando ou quem está ali no processo precisa ter paciência de esperar. Aí a gente volta a falar dos heróis da fé, né? Por exemplo, Moisés tira o povo do Egito. Segundo os geógrafos, né, bíblicos, para sair do Egito e chegar a Canaã, não precisava de 40 anos, muito pelo contrário. Com 40 dias eles faziam essa caminhada e chegavam. Mas a questão não é tirar o povo do Egito, é tirar o Egito de dentro do povo. Tanto que aqueles que saíram
somente Josué e Caleb entrou na terra prometida. Olha que situação. Então, assim, 40 anos não foi suficiente para tirar o Egito do coração das pessoas. Davi é ungido rei ainda na sua adolescência. Mas ele não foi ungido rei e tomou o lugar de Saul. Muito pelo contrário, Saul reinou durante muitos anos. Saul reinou durante 40 anos. Ele conviveu com Saul um período muito grande da sua vida até ele tomar a posição de rei. Para que isso tudo acontece? Para moldar o caráter de quem recebeu a promessa. Então Deus estava trabalhando tanto Sarai como Abrão. O tempo é um excelente balizador, né? Excelente. Vamos lá. Introdução. Deus fez uma promessa a Abrão, mas o tempo passou e parecia que ela jamais seria cumprida. Abrão já estava com 85 anos e sua esposa também já era bem idosa. Então Sarai foi dominada pela impaciência e desejou agir por conta própria. Ela decidiu entregar sua serva a Abrão para que tivesse filhos com ela. Ao que tudo indica, o pai da fé e amigo de Deus não consultou ao Senhor, mas deixou-se levar pela impaciência de sua esposa. Todos que são dominados pela impaciência sofrem consequências ruins, e com Abraão e Sarai não foi diferente. Nessa lição, meditaremos sobre a sabedoria divina de aguardar com perseverança o cumprimento da promessa de Deus dirigida ao seu povo. Presbítero Edivaldo, alguém recebe uma promessa, e nesse mundo agitado que nós estamos vivendo, o mundo de hoje, sem dúvida, está muito mais agitado que o mundo da época de Abraão. Isso não tem nem que comparar. Alguém recebe uma palavra de Deus e precisa de um tempo de espera, um tempo de maturação daquela palavra. E ao longo da Bíblia nós vemos aí muitos personagens, nenhum deles foi preparado com espaço de tempo curto. Teve um tempo de preparação, teve uma espera. Qual a recomendação bíblica para as pessoas que estão nos ouvindo hoje, nesse mundo muvucado, vamos falar assim, de agitação total, em ter esperança, ter fé e ter paciência para guardar a palavra de Deus? É aquilo que eu disse, né? É fé para suportar o processo. A fé é algo que você alimenta. Fé não é algo que você tem e realmente você não precisa alimentá-la. A fé é alimentada. Essa fé que nós estamos falando aqui não é a fé natural. Abraão tinha a fé natural, mas a fé na promessa é a fé na palavra de Deus. E como eu me mantenho tendo fé na palavra de Deus? Me alimentando do quê? Da palavra e do Deus da palavra. Então, para mim suportar o processo, eu preciso ter fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eu preciso estar alimentando a minha fé através do que eu vejo, através do que eu sinto e principalmente através do que eu ouço, né? Então, você precisa alimentar a sua fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, você precisa trabalhar a sua fé para não sucumbir na impaciência. Salmo 40 é um bom reflexo disso aí e uma boa recomendação, né? Esperei com paciência pelo Senhor. E ele ouviu, aqui, né? E inclinou os ouvidos. E o contrário disso, pastor, é possível crer no resultado e errar no processo. Sara, ela cria no resultado, mas ela errou no processo, porque o processo não era H, né? Então, há um perigo muito grande da gente querer ajudar Deus, né? Queimar etapas. Isso é muito perigoso. E a gente precisa entender isso aí, viu? Que esse processo, nós estamos falando isso aí desde a primeira lição, que esse processo aí ele é fundamental para o resultado final. Vamos falar assim, para a conclusão. Ele é muito importante. Então, à medida que queima a etapa, queima um processo, não é que isso vai atrapalhar o final ali. Deus já sabe de tudo. Deus conhece todas as probabilidades. Deus já sabe de tudo. Presciência de Deus. Já sabe de tudo. Mas que isso pode afetar, não naquele propósito de Deus, mas pode afetar no desenrolar desse processo na vida da pessoa que recebeu a promessa. Isso é muito sério. O pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. Ponto 1, o plano para ajudar a Deus. Ponto 2, Abrão aceita o plano de Sarai. E ponto 3, Agar zomba de Sarai. Quando Abrão questionou ao Senhor, dizendo que seu herdeiro provavelmente seria o Damasceno Eliezer, seu mordomo, o Senhor lhe assegurou que tal não aconteceria. O herdeiro seria um filho de suas entranhas, ou seja, um filho natural nascido do ventre de Sarai. Mas o tempo passava, os anos seguiam-se
e a promessa não se cumpria. Então, sua esposa, observando as circunstâncias desfavoráveis, a idade avançada do esposo e dela e a sua esterilidade, pensou em uma solução humana, na verdade, um atalho para ver a promessa de Deus sendo cumprida. Assim Sarai sugeriu que Abrão se unisse a Agar, sua serva egípcia, para que dela viesse um filho. Abrão aceita um plano de Sarai, aceita o plano. Abrão estava sendo pressionado em coação da esposa e do tempo, e acabou aceitando a tentativa de Sarai em querer ajudar o Senhor. Quando deixamos que a ansiedade e a impaciência tomem o primeiro lugar em nosso coração, a nossa fé sucumbe e acabamos cometendo muitos erros. Temos de seguir o conselho do salmista, que afirma que esperou com paciência no Senhor. Agar zomba de Sarai. Agar também aceitou prontamente a proposta de Sarai e certamente se sentiu muito honrada. Então Abrão tomou a sua serva e ela engravidou. Parecia naquele momento que o plano era perfeito e tudo ficaria bem. Porém, não demorou muito para Agar se levantar contra sua senhora, zombando dela e menosprezando-a. O erro de Sarai trouxe para o seu lar o desprezo, a zombaria e certamente a tristeza e a dor. Olha a falha no processo, né? A impaciência, ela gera ansiedade no processo. Ansiedade é você querer algo que não está na hora de acontecer, ou esperar por algo que ainda não aconteceu, ou ter uma expectativa de algo que ainda não aconteceu. Então, o que a gente precisa entender? Sarai, ela olha para a situação, olha para o seu senhor, para o seu esposo, olha para a condição dela, e ela usa de algo legal, porém, não era o que a palavra de Deus queria para ela naquela promessa. Não fazia parte da promessa. Era algo legal, segundo as leis daquela época, né? A esposa que não gerasse podia tomar da serva da sua senhora para dar continuagem à linhagem. Mas essa não era a promessa. Essa não foi a palavra de Deus, não era essa, né? Então tem coisa que é legal, mas moralmente é incorreto. Então ela toma um outro meio, um atalho para a promessa, e que só vai gerar problemas na vida dela e até mesmo desprezo sobre ela mesma, né? O que aconteceu depois que Agar, ela se vê, né, na condição de genitora do filho de Abraão, ela começa a zombar. E essa palavra zombar aqui no original é questão de humilhação mesmo, né? É questão de, né, olha para mim e olha para você. Quem é que está tomando a prerrogativa do senhor Abrão agora? Sou eu, né? Então olha que situação. É um desprezo mesmo, né? Desprezo. Agora, presbítero Edivaldo, toda vez que alguém tenta ajudar ou interferir em algo que Deus já falou, vai dar ruim. Vai dar ruim. Sarai experimentou isso aí, e esse problema, né, dessa tentativa de querer ajudar a Deus, está até entre aspas aí, né? Isso refletiu e reflete até hoje, nos dias atuais, essa decisão de Sarai. Olha o problema de querer passar o carro na frente dos bois, como dizia meu avô, né? Olha o problema disso aí, de querer dar uma forcinha para algo que já está determinado por Deus. É complicado isso, né? Isso reflete até hoje lá a gente sabe direitinho, não vamos entrar em detalhes, mas o mundo árabe, todo Israel, a Palestina inteira. As próximas lições vai trazer mais assuntos sobre isso. A gente não quer atropelar as próximas lições, até para você nos acompanhar nas próximas lições. Mas se você for olhar a robustez, a fertilidade que Deus deu a Abrão, é algo excepcional. Porque ele gera Ismael, ele gera Isaac, Sarai, já chamada Sara, falece, ele a sepulta, ele casa de novo, tem alguns príncipes, gera muitos outros filhos, que são os árabes hoje. Mais 12 príncipes e uma filha, a Bíblia fala sobre isso. Então olha que coisa interessante, a robustez, a vitalidade que Deus deu a Abrão, né? Então assim, ela não precisava duvidar da promessa, porque o problema era crer na promessa, aceitar o processo, mas a ansiedade gerou nela a impaciência. Outra coisa, o ponto 2 aqui fala que Abrão aceitou o plano devido à pressão e à ansiedade. O único contexto, presbítero Edivaldo, que a Bíblia diz, está escrito, né? Está escrito na Bíblia, que o diabo anda em nosso derredor, é quando nós estamos ansiosos.
É um perigo muito grande. A ansiedade, ela abre uma lacuna para uma decisão precipitada e pode ser um erro. Pode ser fatal. Além de poder ser um erro, pode ser fatal. É uma orientação de Jesus, né? Não andeis ansiosos com coisa alguma, com nada. É claro, como ser humano, eu posso ficar ansioso, mas eu não posso permanecer ansioso. A ansiedade é natural. É normal, né? É normal, mas eu tenho que vencê-la através de quê? Através da fé. A ansiedade vem para todos. Todos. Essa ansiedade só não pode dominar o nosso coração. Dominar o nosso coração. Porque o excesso de ansiedade ele pode causar um problema muito sério, até mesmo para a saúde. Afeta aqui, o comentarista diz que afeta espírito, alma e corpo. E a gente já sabe disso, as doenças psicossomáticas, né, que se desenvolvem, a ansiedade é uma delas. É uma doença psicossomática. Falamos isso aí num quadro do Conexão Teológica. Quem quiser dar uma conferida, pode ir lá no nosso canal no YouTube, ADEC TV, e você vai ver esse programa que foi muito bom. Terceiro ponto aí para a gente encerrar esse primeiro bloco, Agar zomba de Sarai. Você falou um negócio muito interessante, presbítero Edivaldo, que esse verbo zombar do seu original, ele vai muito além de simplesmente tirar onda com a cara do outro, brincar ou levar para o lado esportivo. Não, o zombar aqui no original bíblico é um desprezo mesmo, é algo assim repugnante. Ela se sentiu humilhada a ponto de procurar o seu senhor, Abrão, e Abrão vai e joga a bomba na mão dela. Né? Não foi você que quis o problema? Então agora está na sua mão, você resolve. Aí, né? Decide, o que você fizer eu assino por baixo. Né? E também deu ruim. Ela decidiu por um lado, pesou o coração de Abrão, mas Deus falou assim, ó, vai lá e executa isso aí. Como que uma decisão, como que uma falta de paciência pode trazer consequências? A Bíblia fala que um abismo gera outro abismo, né? Então, assim, tem situações que você toma e não vai ser só aquele problema que você está enfrentando vai gerar outros problemas. E aí que a coisa aperta para a gente, né? A sinopse do capítulo 1, para a gente encerrar aqui, Abrão e Sarai tentaram ajudar a Deus, pois se deixaram vencer pela ansiedade. E nós estamos falando de um Abrão aqui que já está com 85, 86 anos, quando recebe essa promessa, esperou 13 anos depois, né? Para o anjo voltar a falar com ele de novo e acontecer vamos falar assim, a efetivação da palavra de Deus que foi falada 13 anos antes. E agora ele aprendeu a lição. E olha que situação. A partir do momento que ele se separa do seu sobrinho Ló, aí, no mesmo capítulo, o anjo aparece e renova a aliança, renova a promessa. Mesmo a promessa renovada, a impaciência de Sarai gera a questão dela não ter mais condição de esperar. Ela quer arrumar alguma forma. Já que o anjo falou, vou arrumar alguma forma para ajudar Deus. E sempre vai dar ruim, né? E da segunda vez que o anjo aparece, Sara ainda dá um sorriso, ainda ri, né? Como pode eu com 90 anos vou gerar o meu senhor com 99? Como pode isso? E o anjo fala, não duvida daquilo que Deus já falou, tá? Não duvida. Por esse tempo vocês vão ver aí a promessa de Deus. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos no segundo bloco com as consequências de agir por conta própria, que é o segundo capítulo, e depois o Deus que conduz a história. Mesmo em momentos de controvérsias, de impaciência, Deus está lá para corrigir esse erro e fazer o propósito dele permanecer. Não sai daí que voltamos já, é daqui a pouquinho. Estamos de volta com o seu ADEC TV. Hoje nós estamos falando da lição de número 3. Já estamos na terceira lição desse segundo trimestre de 2026 e hoje estamos falando da impaciência na espera do cumprimento da promessa. Talvez você esteja no meio de desenrolar da promessa de Deus
e você deve estar pensando assim, mas já passou 1 ano, 2, 3 e parece que a promessa não vai cumprir. Se Deus foi o que te prometeu, descanse o coração. Se foi Deus que falou, se foi Deus que prometeu, se tem um respaldo bíblico, se tem toda aquela organização de Deus ali, se foi Deus mesmo, realmente Deus que falou, descanse o seu coração, não tome decisão precipitada, não apavore, não tome nenhum direcionamento fora daquilo que Deus já falou com você, descanse o seu coração, no tempo certo, no kairos de Deus, isso vai acontecer, né, presbítero? Eu até separei aqui, para a gente falar sobre essa questão do tempo, porque um é o tempo de Deus, outro é o tempo do ser humano. O kairos é o tempo de Deus. O cronos é o nosso tempo. Muito bom. Tempo cronológico. Nós temos 24 horas num dia, cada hora tem 60 minutos, nós temos 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias num ano, né? Fora o ano bissexto, né? Que altera até o mês de fevereiro. Mas a questão é a seguinte, a questão é, o que eu faço com relação a promessas que Deus tem me feito? Nós temos um auxílio teológico aqui que já quebra muita coisa, porque tem muita gente que pega promessa específica, no caso de Abraão, recebeu promessas específicas e quer atribuir a ele hoje. O que o nosso auxílio teológico diz? Promessas feitas a indivíduos específicos não foram formuladas com a intenção de ser válida para todos os crentes. O exemplo disso é Gênesis 12:2. Quando Deus fala com Abrão que vai dar dele vai gerar uma grande nação e através dele todas as nações serão abençoadas. Essa promessa foi feita apenas a Abrão e não aos crentes em geral. Portanto, os crentes de hoje não devem considerá-la como uma promessa bíblica dirigida a eles. Tem gente que diz assim, eu vou usar a fé de Abraão, né? Aí alguém brinca assim, mas eu não quero receber cheque Abraão não, né? Cheque pela fé. Hoje nem fala mais de cheque, né? Mas a gente brincava assim quando usava cheque, né? Vou soltar um cheque Abraão, pela fé. Não. Então, assim, tem situações, promessas que são dirigidas a nós. É interessante porque Paulo, orientando a Timóteo, em 2 Timóteo 2,15, ele diz assim, procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É claro que ele está dando uma orientação pastoral, mas isso aplica na vida de qualquer pessoa. Eu preciso viver a Bíblia. Eu sempre costumo dizer que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então, há muitas promessas na Bíblia. Alguém disse que há uma promessa para cada dia do ano. Eu creio que tem até mais. Mas, assim, tem promessas que são promessas específicas para a minha vida e tem promessas que são coletivas para a igreja. Por exemplo, o arrebatamento é uma promessa coletiva. Uma chamada ministerial é uma chamada individual, é uma promessa individual. Então, só para as pessoas entenderem, porque hoje a gente vive um neopentecostalismo onde que se vende muito o que não é promessa biblicamente falando. Muitas campanhas aí que usam aí a fé de Abraão, a paciência de Jó. Tem que ter muito cuidado com isso aí, porque são palavras aplicadas e direcionadas para pessoas específicas, para um propósito eterno, para um propósito de Deus. Tempo específico. Exatamente. Tempo específico. É claro que dessas lições aqui de Abraão, nós estamos tirando lições para a nossa vivência hoje. Exatamente. Não quer dizer que essa palavra é específica para nós hoje, mas as lições, os erros e acertos desses homens de Deus... O princípio para a promessa é o mesmo. Exatamente. É isso que a gente precisa aprender. Muito boa essa colocação aí do auxílio teológico. Obrigado por essa contribuição aí, presbítero Edivaldo, mais uma vez. As consequências de agir por conta própria é o capítulo 2º. Primeiro ponto aí, conflito familiar. Segundo, a fuga de Agar. Terceiro, Deus entra em ação. Não tardou para as consequências do ato precipitado de Sarai se manifestarem. As primeiras foram a competição e a soberba. Agar, a serva egípcia, comportou-se como uma competidora fria e ingrata. Em sua altivez, ela passou a desprezar sua senhora, causando-lhe mal-estar e trazendo confusão para o clã. Engraçado, não demorou muito tempo não, hein? A barriga começou a crescer. Pois é. Né, ela começou a se sentir, né, e é claro, o afeto de Abraão para ela mudou, porque ela estava gerando um filho para ele, né, independente de qualquer coisa, era um filho dele.
A situação complicou. E depois que o menino cresceu também, outro tumulto, né? Aí o menino começou a trazer problema e isso gerou um desgaste muito grande. Bom, diante desse desprezo aí de Agar por Sara, ela foge. Agar não se considerava mais serva de Sarai, mas tornou-se sua adversária. Diante da confusão, Sarai cobra de Abrão uma resposta imediata. Então o patriarca responde: e disse Abrão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão, faz-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Agar e Sarai agiram erradamente e sem nenhum sentimento uma pela outra. Podemos imaginar a triste situação de Agar, grávida pela primeira vez, sem experiência, sem comida, sem água, solitária e errante pelo deserto. Olha que um erro vai chamando o outro, né? E é interessante, o erro não afetou a promessa de Deus, mas o erro, ele traz consequências. Deus perdoa os nossos erros? Perdoa. Mas as consequências, meu amigo, isso é inevitável, isso é a lei da semeadura. Nós falávamos isso na lição passada. O que o homem semear, isso ele vai colher. Então, olha para você ver que situação. Deus, ele entende o erro, mas ele também vai resolver a situação abençoando Sarai e o seu filho Ismael, né? Vai ser abençoado da mesma forma, mas as consequências desse erro que o senhor falou no início, Israel sofre até hoje. Verdade. Essa lição nós podemos tirar para a gente hoje também. Claro. Os nossos atos, ele tem um peso de consequência e de responsabilidade, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo. Então a gente precisa analisar muito bem. No caso de Agar, que ela fugiu, ela começou a zombar, começou a criticar e, por sua vez, a Sarai começou a atacar pressão para cima dela. Ela subiu muito, da mesma forma que ela subiu, ela caiu, porque ela também não teve humildade para entender o seu lugar. Mas Sarai também foi muito severa na sua ação também. Aí Deus entra no meio. É isso que nós vamos falar. Deus é justo, fiel e amoroso. Ele ouve, vê e responde ao aflito. O Senhor ama a justiça e aborrece a iniquidade. Deus que, depois que Sarai afligiu Agar, esta fugiu e foi encontrada pelo anjo do Senhor no deserto, junto a uma fonte. Em seguida ele lhe perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Eu acho muito legal o que está escrito na Bíblia, é que o anjo falou assim com Agar: Agar, serva de Sarai. Ele não desconsiderou a fuga dela. Não. Ele não aprovou a fuga. Ele falou: você continua sendo servo de Sarai. De onde você vem e para onde vai? E Agar foi sincera: vem fugida da face de Sarai, minha senhora. Então hoje lhe falou: torna-te para a sua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Olha, o princípio é o mesmo. Às vezes é preciso retornar ao lugar de onde saímos, nos humilhar, pedir perdão e esperar que Deus venha agir em nosso favor. O Senhor tinha uma promessa para Abrão, mas ele não desamparou a serva que estava em uma situação de vulnerabilidade. O eterno e justo não age com os homens. Como os homens. Havia também uma promessa para Agar, mas ela precisaria retornar e humilhar-se perante a sua senhora. A gente viu o que se tornou o Ismael. Quem se tornou Ismael? Um príncipe muito hábil, muito poderoso em sua terra. Era uma promessa também para Agar. Né? Ele seria perseguido e perseguiria os seus irmãos. Verdade. Olha que situação. Quando você olha lá em Israel, quando um está perseguindo o outro está sendo perseguido. E fica aquela guerra até hoje, né? Interessante, né? E verdade. Eles são irmãos. Meio-irmãos, né? Eles são meio-irmãos. Né? Os árabes, tanto aquela questão ali da descendência de Ismael, e como os israelitas também, né? É interessante a gente pensar isso. Mas eu achei interessante aqui, Salmo 45, verso 7, pastor, diz assim, porque tem um hino que o Círculo de Oração canta e às vezes eu fico apertado, né? É fácil enganar o pastor, é fácil enganar a congregação, mas eu quero ver você enganar a Deus. Por quê? Porque Deus é um Deus que vê e é um Deus justo, né? Deus é um Deus que vê. Essa é uma das características do nome do Senhor, o Deus que vê. Aí o salmista diz assim: amaste a justiça e odiaste o pecado. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Ou seja, Deus é um Deus justo, é um Deus de justiça. O Lucas gosta de falar isso, né? Que a base do trono de Deus é justiça. Ele é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, mas ele é justo.
Então ele vai entrar nessa situação, Deus entra em ação para resolver essa situação que o próprio Abrão e Agar causou. E Sarai, ela foi cúmplice disso tudo. Então a gente percebe que Deus ele entra, porque ele é um Deus que vê. Deus vê. Né? Aí vem aquele negócio. Deus perdoou a Sarai? Perdoou. Que até mesmo a promessa de Deus, a palavra de Deus primária, ela cumpriu na vida de Sarai e de Abraão. Deus perdoou? Perdoou. Deus reconheceu a humildade de Agar? Reconheceu. Deus perdoou Abraão por aquele feito? Perdoou. Mas a consequência vem. Não, e está aí até hoje. Né? Está aí até hoje. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. 3 coisas eu destaco aqui. Primeiro, uma impaciência pode gerar um conflito familiar que vai perdurar por gerações. Mesmo que alguém fuja desse problema causado, o problema vai continuar a estar lá. Enquanto não voltar e não consertar a situação, não vai resolver diante de Deus, muito menos diante dos homens. E uma outra coisa, um fator importantíssimo que eu destaco nesse ponto 2, aqui nesse capítulo 2, que Deus sempre entra em ação, presbítero Edivaldo. O troço pode estar bagunçado, o dia que Deus resolver entrar, está escrito lá em Isaías 43:13, ainda antes que houvesse de eu sou, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, ninguém impedirá. Então, quando Deus quer operar, era o propósito de Deus abençoar Abraão e Sara, agora com seu filho Isaac. De Isaac viria Jacó, de Jacó as 12 tribos, das 12 tribos ele ia escolher uma, e dessa tribo escolhida viria o nosso Salvador. Então, é um propósito eterno. Não tinha como mudar isso aí. Então, Deus entrou em cena. Para a gente encerrar a nossa lição de hoje, presbítero Edivaldo, a sinopse do capítulo 2, agir por conta própria tem consequências ruins, por isso espere em Deus. Então, não tome decisão precipitada. A palavra é, não haja por precipitação. Confie em Deus, espere, aguarde o momento de Deus que vai dar tudo certo. Capítulo 3, o Deus que conduz a história, o Deus que ouve e vê, é o ponto 1. O ponto 2, tudo conforme a sua soberana vontade. E por último, o cuidado de Deus em todo o tempo. Na solene promessa a Agar, o anjo declarou que o menino deveria ter o nome de Ismael, nome dado por Deus. Que privilégio! O significado de Ismael é, Deus ouviu. Agar parecia abandonada e perdida, mas Deus se fez presente no deserto, viu e ouviu a sua dor. O Eterno agiu em seu favor, e não só em favor de Sarai e Abrão, seu servo. O Todo-Poderoso honrou aquele filho que não era o da promessa, mas era filho do amigo de Deus e pai da fé. Eu achei isso aqui fantástico. Não era filho da promessa, mas era filho do amigo de Deus e filho da... Pai da fé. E pai da fé. É fantástico, porque Deus, ele torna aquilo que é maldição em bênção. Talvez você está nos ouvindo e você pensa assim, a minha vida é uma bagunça. Tudo que eu fiz fora da vontade de Deus. Saiba que nós estamos falando de um Deus que ele transforma a maldição em bênção. Aquilo que as pessoas acham que é uma coisa que veio para destruir, para acabar e para tirar a paz, Deus transforma aquilo em bênção sobre a vida da pessoa. Deus é um Deus que ele transforma a maldição em bênção. Ponto 2, tudo conforme a sua soberana vontade. Nos tempos de Abrão era comum os homens serem pai, mesmo em idade avançada. Ele teve o seu primeiro filho com Agar quando tinha 86 anos de idade. Está em Gênesis 16:16. Para ele deve ter sido uma experiência muito impactante. E em obediência ao que lhe dissera o anjo, deu-lhe o nome de Ismael. Mas aquele não era o filho que Deus lhe prometera. Ismael era o resultado de um plano traçado entre Sarai e Abrão e que envolvia sua serva egípcia, Agar. No entanto, nada foge aos cuidados de Deus. Conforme o anjo falou para Agar, Deus fez Ismael uma grande nação. Aprendemos por intermédio da vida do patriarca Abrão que Deus governa a história, pois ele mesmo é soberano e os eventos acontecem da maneira como ele permite. Contudo, ele intervém diretamente para realizar os seus propósitos, como fez com Agar. O Senhor já havia determinado o momento em que o filho da promessa, Isaac, viria ao mundo. Abrão e Sarai não poderiam fazer nada em relação a isso, mas somente aguardar o momento certo de Deus em suas vidas. Quando Abraão percebe que ele vai partir e quando ele vai abençoar, ele abençoa as 12 tribos, ele abençoa Ismael e ele abençoa também os filhos de Quetura. É interessante, né, quando ele vai dividir a bênção patriarcal,
porque nós estamos falando aqui de um conselho patriarcal, na época de Abrão era uma época patriarcal, mas o auxílio bibliológico, quando ele vai fazer um link com o Novo Testamento, vai dizer assim, ó, eis que o Senhor me tem impedido de gerar, foi a desculpa de Sarai. Mas o auxílio bibliológico diz assim, era costume entre os povos da Mesopotâmia que a esposa incapaz de conceber filhos obrigasse sua serva a gerar filhos por ela, é aquilo que nós falamos. Os filhos pertenceriam à esposa. Ponto 1. Não obstante, ao costume, não era dessa maneira que Deus pretendia dar a Abrão e Sarai uma família. Ponto 2. O Novo Testamento equipara o filho de Agar a fruto do esforço humano, segundo a carne, e não segundo o Espírito. Em outras palavras, somente podemos cumprir os propósitos de Deus se fizermos as coisas à maneira dele. Dele quem? De Deus, pelo poder do seu Espírito e pela oração. O que diz Gálatas 4:29? Gálatas 4:29 vai dizer assim, entretanto, como naquele tempo, o que nasceu de modo natural perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Né? Olha aqui, essa midrash que Paulo, escrevendo aos Gálatas, fala do filho natural e do filho do Espírito. Né? Uma coisa é quando você ora e recebe uma promessa e segue essa promessa. Outra coisa é quando você quer resolver através do seu esforço e através de recursos humanos. Sempre vai dar ruim, porque aquilo que Deus já determinou vai acontecer do jeito que Ele falou. Se foi Deus que falou, vai acontecer do jeito que Ele falou. E a gente viu isso com Abraão, viu com Isaac, viu com Jacó, viu no nascimento de Sansão, viu no nascimento do seu próprio filho Jesus, e a gente vê isso até hoje. Do jeito que Deus falou é o que vai acontecer. Por mais que haja intervenção humana, Deus preserva pela sua palavra e vela pela sua palavra para cumprir. Ponto 3, encerrando a nossa lição, o cuidado de Deus em todo o tempo. Quando Sarai tratou severamente Agar, esta fugiu pelo deserto. A cena desperta compaixão. Quem ajudaria uma serva estrangeira e sozinha? Contudo, Deus se revelou a Agar, mostrando que nenhum coração aflito passa despercebido aos seus olhos. E que o Senhor vela pelos que sofrem. Ele responde e cuida de nós em tempos difíceis e nas aflições, quando ninguém mais vê o que nos aflige. Nos momentos difíceis que Abrão, Sarai e Agar estavam enfrentando e que em nossa jornada nós também passamos, precisamos orar e confiar em Deus, experimentando da sua paz, obtendo a sua força e recebendo a sua misericórdia, graça e ajuda. O Deus soberano, em seu infinito amor, há de nos acolher. Presbítero Edivaldo, Deus é soberano e Ele conduz a história. Há muitas interpretações errôneas disso aqui e muita gente que não concorda. Mas nós sabemos muito bem que Deus está no controle, Deus está no trono. Em algumas vezes Ele intervém sim na história dos homens. É propósito dele. O Deus que vê e o Deus que ouve. Edivaldo, eu estou passando por situação e percebo que às vezes eu até tento ajudar a Deus. Você precisa se fortalecer no Senhor. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem pessoas que usam isso como mantra, né? Mas isto é algo para aguentar o processo. Para aguentar o processo, você precisa alimentar a sua fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então, quando eu alimento a minha fé, eu posso dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem me fortalece é a palavra de Deus e o Deus da palavra. Então, quando você perceber que o processo está difícil, não tente resolver com as suas próprias forças. Espere em Deus, creia nele, né? E você vai louvá-lo porque ele cumpre as suas promessas. Nós vamos fechar essa lição de hoje falando que a paciência vai te levar ao lugar que Deus quer que você chegue. Então descanse o coração, não precipite, espere, aguente firme o processo, que no final tudo vai dar certo. Amém. Presbítero Edivaldo, muito obrigado por hoje, Deus te abençoe, abençoe a sua família. Nós ficamos por aqui com mais essa lição, voltaremos na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Até lá, Deus te abençoe e um forte abraço.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Muito obrigada por nos acompanhar em mais uma lição e até a próxima.